está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, terça-feira, 5 de janeiro de 2016, mais um dia maravilhoso que Deus nos deu e a nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho aqui, a nossa querida Marcela Bastos, a voz do... Não, vou falar isso não. A nossa querida Luciana Vasconcelos, Jair Cardoso, o nosso Fabiano Fernandes, a nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita. E lembrando que você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Também pelo Zap Zap. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui pela Rádio 93 FM, a rádio do povo mais feliz da terra, e vamos ao assunto da nossa ouvinte que compartilha, tá inquieta e pergunta: a minha mãe não se dedica mais à nossa casa. Todo o tempo que ela tem é para igreja. Já discutimos muito sobre isso e ela sempre diz que eu estou sendo usada pelo diabo para arrumar briga com ela. Aí eu pergunto, como ajustar o amor pela causa do reino e o tempo a ser dedicado à família? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, hein? É correto sacrificar a obra do Senhor por causa da família ou prejudicar a família em razão do tempo a ser dedicado na igreja? É possível ser atuante na obra de Deus e manter a família saudável e feliz? Ainda bem que eu sou apenas o moderador, gente boa. Essa guerra aqui não é minha. Pois muito bem, vamos à escolha dos destaques. Quem fez a escolha do primeiro destaque, como ajustar o amor pela causa do reino e o tempo familiar? Meu querido pastor Roberto Medeiros, da Igreja Assembleia de Deus, em Vigário Geral, Terra Boa. Muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo, feliz ano novo. Muito obrigado, Cid, também um feliz ano novo a você, a Marcela, ao JR, a todos os que trabalham aqui nessa rádio tão abençoada, aos meus companheiros e companheira. Então, quero primeiro agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, mas como poder ajustar esse tempo, né? O amor à obra, o amor à minha família. Nós temos que separar um pouco aqui as coisas. Uma coisa é Deus, outra coisa é a sua obra. Jamais podemos colocar outra coisa acima do próprio Deus. Mas a sua obra, cuidar da sua família faz parte da obra de Deus, não é verdade? Paulo, quando ele escreve lá no 1 Timóteo 5:8, ele vai dizer que aquele que não cuida da sua casa e principalmente da sua família é pior do que os infiéis, né? Então, é questão de prioridade. Se você vê que nesse período, nesse momento, a sua casa está precisando mais de você, você não vai deixar Deus, mas a obra de Deus, você vai falar com o seu pastor, com o seu líder: pastor, eu estou passando por uma dificuldade em casa, eu preciso priorizar a minha família, porque não se esqueça, o seu primeiro ministério, a sua primeira igreja é a sua casa, é a sua família. E Paulo, ele vai nos pedir para sermos moderados, equilibrados, né? Tem pessoa que fica lá na igreja de segunda a segunda e não tira um dia para ficar com a sua família, com a sua casa, com seus filhos. Em casa ele quer ser pastor 24 horas, né? Dentro de uma visão sociológica, você tem que viver os papéis. Em casa você é pastor ainda, mas qual é o papel que se destaca mais? É de pai, é de esposo, né? É de mãe, é de esposa. Então, equilíbrio é tudo para que nós possamos ter essa dosagem, né? De não deixar de ir à igreja, né? Mas também não negligenciar a sua casa, que é muito importante. Que, aliás, é a sua primeira igreja, né? É isso aí. Entre nós também, pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Muito bom dia, pastorzão. Feliz ano novo também, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo, prazer estar aqui. Prazer nosso. Prazer todo nosso. O que o senhor tem a dizer a respeito de como ajustar essa coisa, o amor pela causa do reino e o tempo familiar? Destaque do pastor Roberto. O que o senhor diz a respeito? Olha, a Bíblia fala, um dos frutos do Espírito é a temperança, é o equilíbrio, né? Um dos frutos do Espírito Santo. Então, eu estava até comentando com o pastor Onirev Sarifora sobre a questão da religiosidade, né? Às vezes a pessoa, por uma questão religiosa, ela trabalha, faz, mas muitas vezes o fruto do Espírito Santo não é manifesto em sua vida.
Então, o equilíbrio, a temperança é um fruto do Espírito. A pessoa tem que ter equilíbrio. É aquilo que o pastor Roberto acabou de falar aqui. Você tem que administrar, você tem os seus papéis, né? Você é sempre pastor, mas você é pai, você é esposo, você é administrador, você é o líder, você é o sacerdote, né? Então, o que eu vejo aqui, ô Cid, é uma falta de equilíbrio muito grande. Uma falta de equilíbrio muito grande, né, nessa questão. E outra coisa que eu quero aproveitar e dizer aqui, Deus é Deus. Ele é quem faz. Às vezes nós temos aquela ansiedade achando que a coisa não vai acontecer. Não, eu tenho que estar lá, sou eu que tenho que fazer. Não, eu não tenho tempo. Meu querido, é Deus quem realiza. Você vai conduzir a coisa, né? Você tem a responsabilidade, você tem o seu papel, mas Deus é quem realiza. Amém. Só estamos começando o nosso debate de hoje, recebendo também ela, o charme da mesa, a inteligência na mesa, minha querida, vou te contar, hoje eu peguei pesado, hein? Pastora Gessiana Donato, da igreja da comunidade Reina, na Ilha do Governador, chamada Ilha também do Amor. Coisa linda. Muito bom dia, e a Benção. ilha Feliz também ano do novo. Senhor Jesus, né? Do Faltou governador isso, né? A ilha Senhor também Jesus. é do Senhor. Coisa Pronto. linda. Resolvido. Bom dia, Benção. bom dia os debatedores, queridos, bom dia Cid, bom dia Igreja Amada do Senhor e aqueles também que ainda não fazem parte da Igreja Amada do Senhor ainda, mas também estão ligadinhos aí na 93, podendo aqui estar participando e ouvindo. Bem, Cid, eu faço minhas palavras aqui já de início dos pastores, porque não tem outra palavra, é o equilíbrio, né? A pessoa lá precisa ter esse equilíbrio, precisa ter um bom senso, eu coloquei aqui, e pedir a Deus esse discernimento. E isso acontece muito, a gente pode observar, muito entre aqueles que aceitam a fé, aceitam Jesus, já os novos convertidos, né? A gente encontra essa máxima, né, nessas pessoas que estão tão sedentas que elas acabam fazendo uma troca, né? E elas acabam substituindo a família, o lar, os filhos, a demanda que já tem aqui pela igreja, e se lançam de uma tal forma, não havendo esse equilíbrio, não havendo esse bom senso. Então, na verdade, a gente, né, dentro de todo esse decorrer desse tempo que nós vamos estar aqui, nós vamos trazer para essa filha dessa ouvinte, né, para essa família, esse esclarecimento e trazer que ela possa entender e ter a partir desse momento aqui, discernir, passar a ter o equilíbrio, se realmente essa é a realidade da vida dela, se ela é uma nova convertida, se é uma casa, né, que está conhecendo Jesus agora, que tanto a filha também possa entender essa demanda da mãe e que também possa ajudá-la a trazer esse equilíbrio e esse esclarecimento do que é servir ao Senhor e estar também na sua casa, agregando ambos os ambientes, trazendo assim uma harmonia, né, dos céus para essa família. Tá faltando coisas aí nessa família, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Entre nós, meu querido pastor Onireves Lins, da Igreja de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, Caminho de Milagres, em Nilópolis. Muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores. Eu acho que os assuntos estão bons mesmos. Foram comentadas coisas que pode curar um lar e automaticamente essa família sendo sarada, essa mãe, essa filha sendo sarada dos seus problemas. Eu acho que a igreja pode agregar valores com isso, uma vez que a gente identifica que tudo aquilo que é projeto de Deus sempre tem uma investida do inimigo para tentar destruir. E aí a gente pode ver nos relacionamentos, né, de dentro, na própria casa, a gente tendo essas interferências. Só que a gente tem que pesquisar bem como é que funciona isso. De repente, a mãe está buscando tanto a Deus, fazendo tanto a obra de Deus, para ver se converte a filha, para ver se a filha desperta. E a filha está vendo nisso algo errado. Então, dá vontade de perguntar assim: filhas, será que vocês gostariam que as suas filhas fossem para você o que você tem sido para sua mãe? E aí a gente começa Caramba, pastor, você pegou pesado agora aí. Começou assim. Bem, ela já está ali, bem ali atrás ali. Vamos ver o que ela vai fazer agora. Nossa querida Marcela Bastos está na hora de falar sobre pesquisa. Bora lá. Pesquisa 93.
A doce voz de Marcela Bastos. Caramba, hein? Bom dia, bonito, hein? Bom dia, Marcela. Eu fico quieta esperando pra ver se vem alguma coisa depois. Não, né? não vem não. As pessoas que eu fosse chamar de voz do além, eu não vou fazer isso esse ano, eu não vou fazer isso. Eu sei que não. Esse ano eu não vou te chamar de voz do além nenhuma vez. Bom, não, já foram 2, mas tá bom. Bom dia aos nossos debatedores. A pesquisa de hoje pergunta: você acha certo sacrificar o tempo em família para se dedicar à obra de Deus? Interessante que o pastor Onireves falou de contraponto e apareceu aqui na pesquisa. Opa. A maioria, 87% dos ouvintes, disseram que não. Mas há um empate aqui entre os ouvintes e surgiu um contraponto. Tem ouvintes que dizem assim, bom, depende da situação. E aqui no WhatsApp, telefone 968038319, uma das ouvintes levanta esse contraponto que ela diz assim, bom, gente, a gente primeiro precisa saber que tipo de cuidado essa filha está dizendo. Quantos anos será que tem a ouvinte? Porque o que eu vejo hoje em dia são filhos adultos que querem continuar com tudo na mão, roupa lavada, comida pronta, e aí quando a mãe sai para ir para a igreja trabalhar, reclama. É o que diz a nossa ouvinte. Gente do céu. Você sabe que já tem ouvinte dizendo aqui, ó. A Bíblia diz que os solteiros cuidem da casa. Mas peraí, acabou não, gente. E a pessoa casada também cuide da casa de sua família. A outra ouvinte diz o seguinte, mesmo ouvinte diz assim, pastora G, manda um abraço pra mim. Amanda Gonzaga. Coisa linda, um abração, Mandinha, um beijo no teu coração, filha amada. Cid, queria só... Diga lá, pastorzão. Não sei se a ouvinte leu bem um texto daí do Facebook. Solteiro. 1 Coríntios 7, versículo 34, ele diz que a virgem, que seria solteira, né? Cuida das coisas do Senhor, né? Para se tornar santa, para se tornar. E a casada cuida das coisas do mundo, que seria o quê? Se você é casada, se você constitui uma família, você tem prioridade. Você tem um marido, filhos para você cuidar. Então, nós temos visto há muito tempo, muitas mães, e até mesmo homens, homem e mulher, né? Que negligenciam sua responsabilidade. Que quando você casa, você tem responsabilidade. Se ela é uma mãe, ela tem responsabilidade. Agora, é lógico que nós temos aqui poucas palavras para dizer quantos anos tem a filha, ou quantos anos que tem a mãe, ou qual é a dificuldade. Estamos aqui interpretando o texto que nos deram. Agora, é lógico, se a mãe estiver passando por uma dificuldade espiritual, alguma batalha espiritual, mas não se esqueça que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Se você tá vendo que você sair demais está trazendo esse transtorno, buscar a Deus independe de estar na igreja ou não. Lá na sua casa, no seu quarto em secreto, ninguém vai estar te vendo. Agora, é lógico que num contexto social, tem muitos filhos barbados aí querendo ainda ser cuidado, né? Que é roupa, casa, e não quer nem buscar a Deus. Aí que tá o problema. Roupa suja, volta guarda-roupa. Deixa eu enriquecer isso aí, mas tem um ouvinte falando o seguinte, olha, gente, eu passo aqui no WhatsApp, gente, bom dia, eu passo por isso. Só que ao contrário, meu marido nunca viveu para nossa família. Sempre esteve envolvido com a obra? Futebol, com as coisas da mãe dele, que mora em outra cidade. Durante 10 anos sempre fui, eu e meu filho. Só que agora cansei, dei um basta, chega. Eu disse para ele que eu vou viver para a obra junto com meu filho. Agora ele vai para casa da mãe, fica mais de uma semana, sem se importar mais ainda. E eu estou mais envolvida na obra e não pretendo parar. Isso é errado? Já que meu marido não prioriza as coisas de casa, já que ele prioriza as coisas da casa da mãe dele e não a nossa família, eu estou errada nisso? Eu devo diminuir esse envolvimento com a obra por uma pessoa que não está nem aí para a família? E dá um detalhezinho, nós vivemos apenas uma relação marital, como é que se chama aquela relação que não é um casamento, mas não é um casamento? Amigável? Não. Estável. União estável. Cid, olha só, eu tô muito falante hoje, né? Então, o que acontece? O casamento, ainda é o seu destaque, é uma boa desculpa. O casamento é uma construção, lógico, porque ele não começa quando você casa, ele começa onde? Lá no seu namoro. Quando ele namorava, ele talvez já era assim, filha, né? Ninguém é amante do futebol, eu casei não gostando de futebol e continua assim. Então, geralmente ele já demonstrava isso, a sogra dela já interferia muito nisso. Ela simplesmente decidiu e vou fazer isso. Será que ela sentou com ele para conversar?
né? Será que ela mostrou para ele já, olha só, se você não tomar uma atitude de um homem de casa, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Então, assim, já começou errado, tá continuando errado. Justifica, né? o erro, né? Eu faço errado isso porque aí. ele faz errado. Eu vou fazer errado porque ele faz errado. Então, o erro não justifica o outro. Não é verdade? Ela vai abandonar, então, o casamento dela, o relacionamento dela, porque ela decidiu. Então, mas o cara vai pra casa da mãe dele, passa uma semana na casa da mãe dele sem se importar com os filhos, que a mãe mora em outra cidade. Eu acho que toda história, desse cara, assim, toda história tem do outro lado, né? lógico que sim. Assim, foi o que eu disse, né? Esse caso aqui, o que acontece lá eu pastorei uma igreja que tinha uma irmã que era uma bênção. Ela estava lá na igreja de segunda a segunda, toda manhã orando. Só que ela falava que o marido dela era um demônio. E eu falei, meu Deus do céu, e toma oração. Um dia esse homem apareceu aonde? Na igreja. E eu chamei ele para conversar com ele e falou, pastor, olha só, eu não sou da igreja, mas a minha esposa está aqui de segunda a segunda. Eu venho do trabalho e eu almoço em casa. Nunca tem almoço, a casa tá sempre suja. Que deu o testemunho dela de crente. Quando eu conversei com ele e conversei com ela, eu falei, olha só, a partir de hoje você só vai vir nos dias da oração. Foi uma benção, ele se converteu e já é até obreiro. Então, a mulher tem que ser sábia, né? O problema estava no excesso, né? Tudo aquilo que é feito em excesso acaba prejudicando alguns outros valores da vida do ser humano. Como foi abordado aqui sobre os papéis sociais, que os pastores falaram muito bem, eu acho que os papéis sociais têm que ser muito bem definidos em casa. E aí você vê em muitas casas os filhos mandando nos pais, e aí às vezes o marido é omisso, a mulher que tem que tomar a frente de tudo para resolver os problemas. O filho é teu, a filha é tua, você que resolve. Não, foi feito junto, tem que ser resolvido os problemas juntos. E levando para o lado da fé, eu acho que quando a religião começa a tomar conta do nosso dia a dia, a gente acaba tendo dificuldade. Eu orientei alguns irmãos dentro da igreja falando o seguinte, igreja nós vamos ter muitas, pastores nós vamos ter muitos, porém família você só tem a tua. Então priorize a sua família. Você tem que manter em ordem a sua família. O problema é que algumas pessoas não conseguem administrar a família e se refugiam na igreja. Outros se refugiam no futebol, outros se refugiam no trabalho. E aí a gente começa... Exatamente. Vira um problemão, né? Não, e no caso da pauta, o que pode estar acontecendo com essa ouvinte é isso, a gente não sabe o que é a demanda da casa dela, e em questão agora do zap que foi recebido aí, que já é uma questão até de um sentimento de vingança. Ele faz, eu faço, é um sentimento diferente. É a troca, moeda de troca. É uma moeda de troca. Então eu acredito para essa irmã que enviou a mensagem, melhor ela fazer, entrar no quarto de guerra dela. Se ela não assistiu esse filme, que ela assista, porque ela vai aprender muito, porque dependendo da outra pessoa, o que você precisa fazer não depende do outro. Então você cria suas estratégias de guerra no Senhor, ore ao Senhor e Deus ele vai te dar o discernimento, não da moeda de troca, né, como a gente está falando aqui, mas do que realmente você pode fazer para poder mudar toda essa situação. Então, assim, não revidar, né? Então vou pro reino. Você vai afastá-lo mais ainda e criar nele um sentimento de repudiação pela própria igreja, pelo próprio evangelho, pela própria vida. Pastor Carlos, pode falar. Tem uma pessoa que mandou aqui, olha, meu marido é presbítero, dirigente de uma igreja já há muito tempo. Ele diz que quer fazer uma casa na igreja. E isso entristece muito a mim e as minhas filhas. Estamos morrendo espiritualmente, ele não vê isso. Cuidar das coisas de Deus e deixar a família de lado. Ele tá errado isso? Ô Cid, erradíssimo. O que está acontecendo assim? Quero até que os pastores aqui, a pastora possa colaborar também. O que eu observo nesses quase 16 anos de ministério que eu tenho? É a questão da falta de conhecimento da palavra de Deus. Exato. E além da falta de conhecimento, a religiosidade, né? Então o que acontece? Que eu até destaquei aqui. A pessoa, ela fala assim, não, eu estou trabalhando na obra, eu estou trabalhando no reino, mas ela esquece dos princípios. Quais são os princípios do reino, né? O que Deus tem dito na sua palavra em relação à família? Alguns textos foram citados aqui, por exemplo, Provérbios 14, mulher sábia edifica a sua casa, está falando o quê? Família. Aí você tem outro texto lá, Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que ele deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Família.
Aí você tem outro texto aqui, Efésios 6, verso 4, que diz assim: vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Família é um dos princípios do reino. Reino de Deus não é só o serviço. Reino de Deus não é só o trabalho, não é só a função eclesiástica, não é só o cargo ministerial, mas são princípios que você precisa adotar para a sua vida. É uma conversão. Então as pessoas não conhecem os princípios de Deus, elas não se convertem e se envolvem com o trabalho, acabam amando o serviço, o trabalho cristão, mas elas esquecem do princípio de Deus. Reino de Deus, justiça de Deus, é tudo relacionado a princípios. É o amor, é a honestidade, é a dignidade, é a santidade, é a pureza, é a responsabilidade. As pessoas esquecem disso. Então elas focam no seu serviço ministerial, né? Elas focam no seu trabalho. Elas falam assim: não, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é principalmente obedecer os princípios, os mandamentos, os valores. Se não tem valor, é um serviço. Aí entra a questão da religiosidade. O que é religiosidade? É um trabalho sem valor. Onde você esperando recompensa. Isso, esperando recompensa. E sem falar também, o que eu queria falar, que nós estamos vivendo hoje uma visão de um ativismo religioso desenfreado. Isso aí. Exatamente. Esse ativismo religioso, assim como tem os dois lados, tem aquele que não quer fazer nada para o reino, tem aquele também que acha que sem ele a obra de Deus não funciona. Eu sou, insubstituível. Então tem pessoas que têm que entender o seguinte: nesse ativismo você vai negligenciar muitas outras coisas, e uma delas é a sua família, a sua vida profissional, a sua vida social, a sua vida no meio das outras pessoas. Então tem que mudar. Agora, não se esqueça que uma dos acontecimentos, que toda mudança traz algumas perdas, né? Eu vou ter que perder prestígio na obra do Senhor, querido. Entre a minha família e o meu ministério, a minha família está em primeiro lugar. Primazia. Primeiro é Deus, depois a minha família é eu, minha esposa e meus filhos, tem que estar em primeiro lugar, porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria casa, a minha própria salvação. Então priorize algumas coisas, não é verdade? Então mude, se transforme, tira um pouco do seu acelerador aí, vai à igreja, busca o Senhor, mas não precisa estar na igreja de segunda a segunda. Colocar a família em primeiro lugar e colocar Deus em primeiro lugar, porque a família é de Deus. Isso agrada a Deus, né? Isso agrada a Deus. A família é projeto de Deus. Então, quando você coloca a família em primeiro lugar, você está colocando Deus em primeiro lugar, a obra de Deus em primeiro lugar. E não trocando o reino pelo serviço. Porque isso que o pastor estava falando, essa questão de uma aparente perda, né, para a pessoa, poxa, eu não vou estar lá. Para a pessoa que tem a sua identidade espiritual, que ela sabe quem ela é em Cristo, ela vai discernir. Entra o conhecimento. Quando já não há o conhecimento, ela não tem identidade espiritual. Então, para ela é perda. Não estou lá, não estou à frente, não estou fazendo. Não estou coordenando. Vai acontecer sem eu estar. Aí acaba sendo que está entre a família, ou de repente ter saído com a família. Gente, são extremos loucos até de líderes. A gente pode dizer até de pessoas com o nosso ministério pastoral, que entram em extremos loucos porque estão viajando, entram em crise, né? Aqueles que estão ouvindo agora, né? Como diz o pastor, quem sabe? São os apegados, e tá com a família da esposa, fala: meu Deus, meu marido tá lá e tá assim, eu preciso ir lá hoje, estão me enviando foto, não, eu preciso estar, eu deveria ter ido lá, e largar de repente, ou pegar um avião, ou pegar um carro, e sair, largar para esse extremo. Trocou o reino pelo serviço. Trocou o reino pelo serviço. A identidade, você não tem uma perda, você sabe que você só tem o ganho. Porque a gente tem que entender isso, né, pastor? Aquele caso, meu querido, o que você está priorizando? Você está priorizando Deus ou a obra? Então, querido, priorize o reino de Deus, que são os princípios. A igreja é constituída de família. Se a família está bem, a igreja está bem, mas se ela está mal, a igreja está mal. A igreja cresceu dentro de casa. Então, por favor, priorize a sua família, a sua casa, busque a Deus na sua casa, traga a Deus para o seu lar, venha o teu reino, Senhor, na minha casa. Começar o culto no lar, o culto doméstico, e se dedicar
cada vez mais. Vejam isso aqui. Socorro! Forte É um grito. isso, hein? Forte. Eu passeio com a minha família, converso com os meus 3 filhos, mudei minhas atividades da igreja para os dias de culto, que são só 2 dias na semana. Eu dou atenção em todos os sentidos à minha esposa, se é que me faço entender. E ainda assim, ela me acusa o tempo todo de trocar a minha família pela igreja. Eu estou a ponto de largar o meu ministério. Pelo amor de Deus, me ajudem. Eu sou evangelista, sou professor da Escola Bíblica Dominical dos adolescentes. Ele tá dizendo aqui que tudo, ele faz tudo para que as coisas fiquem bem em casa. Cid, mas a questão será que a esposa vê isso? Não, às vezes ela pode Olha só, Cid, uma carência. Ela pode também estar com a carência. é aquele caso da prioridade. Gente, ele é evangelista, né? Há quanto tempo ele faz isso? Porque às vezes a pessoa já tem um histórico tão ruim de negligência. Ele mudou agora, olha, 2016 eu mudei. Aí ele fica 2, 3 dias, olha, eu saio com você. Ele esqueceu que ele já plantou muita coisa. Mas e se? Né? Mas e o e se? E se então, não é bem errado. assim? Se não for, é lógico que agora que ele vai ter que entender o seguinte: essa é a família que ele escolheu. Essa é a esposa que ele escolheu, vai ter que lutar por ela. Nos pés do Senhor, para que o Senhor transforme a vida dela. Agora, não se esqueça, querido, né? Se tem esses extremos, né? Se ele não plantou tudo isso antes, agora ele quer mudar, mas se não foi assim, meu amado, não foi essa família que você escolheu, lute por ela, priorize ela. Exercitar a fé na igreja e o diálogo, a compreensão, o respeito, o amor, a proteção, a segurança, o afeto e a aceitação em casa. Porque às vezes tem históricos de pessoas que ficam enciumados. Meu marido aparece lá, ele prega, todo mundo gosta dele e eu fico de lado. E aí você tem que pegar a esposa e falar: vem aqui, fica aqui do meu lado aqui, ó. Essa aqui é minha esposa. Sim. Não é a esposa do evangelista, a esposa do pastor, não. Tem nome. Ela tem nome. Tem nome. Então eu vou colocar. Eu não tenho muito esses problemas, não, que a minha esposa acaba sobressaindo bem. Não, muitas vezes. Qual é a altura dela? Qual a altura dela? A minha esposa é missionária. Não, qual a altura dela? Ela usa um saltão bem complicado. Mas sem o salto, sem o salto. Agora 1,75. Ah, então tá tranquilo. Se fosse o tamanho da Marcela, ia ser um problema. Aqui, gente, ó, é mais um para esse mesmo assunto que a gente tá falando sobre o possível acerto e o desacerto dentro da mesma situação. Bom dia, meus irmãos. Meu esposo se dedica à obra, mesmo. Mas nosso pastor sempre tá cobrando mais. Se dependesse dele, agora no final de ano, meu esposo nem em casa iria, estaria na igreja o tempo todo. Quando meu esposo não pode, aí faz bico, fica chateado e deixa meu esposo de lado. Isso tem magoado muito a ele, no caso o esposo. Nós estamos sempre presentes, ajudando em tudo, mas parece que aos olhos do pastor isso não é nada, parece que ele não está fazendo nada. Gente, e aí, gente? Não, isso é um cuidado que nós pastores temos que ter. Por quê? Todo ministério, né, você tem aqueles que se destacam. Você tem aquelas peças-chaves que se destacam e que são muito competentes naquilo que fazem, são muito responsáveis naquilo que fazem. Receberam dons de Deus isso, também, e acabam sendo assim peças-chaves, vamos dizer assim, do serviço, né? Então nós pastores temos que ter esse cuidado, porque qual é a nossa tendência? Como você confia muito naquela peça-chave, como ela desenvolve um bom trabalho, a sua tendência é sempre estar procurando. Sobrecarregando. Roberto, olha só, Roberto. E às vezes você não percebe isso. Como é um camarada que está sempre pronto e realiza as funções muito bem, então a tua tendência, então você tem que vigiar, falar, opa. E que é o sonho de todo pastor. Isso, opa, calma aí que ele também tem família. Tem ciúme dele também. É verdade, tem ciúme. Olha que ele tem família, ele precisa descansar, ele também é um ser humano. Ele não só vive para a igreja. Se ele tiver um sogro chamado Jetro, ele tá com isso, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes o pastor, eu nem sei se eu já fiz isso, eu acho que não, né? Minhas ovelhas estão me ouvindo, sei lá, de sobrecarregar a ovelha, eu acho que não. Eu acho que não. Se o telefone eu não sempre tocar, tive tá tudo muito certo. esse cuidado, sempre falei para minhas ovelhas, olha a sua casa, né? Se chegar para mim e falar, pastor, preciso de um tempo, eu sempre tive esse cuidado, eu acho que eu nunca fiz isso, mas há uma tendência nossa de sobrecarregar aquele que é bom, e às vezes nós fazemos isso sem perceber. Inconscientemente. Até devido à sobrecarga da obra. É verdade. Que essa esposa não culpe esse pastor, não. Deixa eu indicar para ela aí ou para ele uma bibliografia chamada Aprenda a Dizer Não. É lógico que nós pastores, desculpa, não sei se todos pensam assim, eu sou pastor um pouco carente.
Porque o pastor, ele quer essas pessoas, né, pastor Carlos? Exatamente. É verdade. Pessoas que se Porque são as lancem pessoas também, que produzem, na pessoas verdade, que né? se deixam ser Se usadas por lancem, Deus, sim. pessoas que Meu você pai. possa contar, porque, e aí, quando ele vê essas pessoas, né, quando o Moisés vê um José ali, um Josué, né, Josué. ele quer logo, vem cá, meu filho, vem aqui comigo. Fica aqui do meu então, lado. lógico que o pastor já tem uma outra maturidade, a família dele já tem uma outra estrutura, não que não precise também de tempo e de carinho, mas às vezes o pastor realmente ele puxa muito sem perceber. Então, quem tem que dosar isso não é o pastor, é quem? É a ovelha. Mas quando o cara não pode, o cara fica né? chateado, aí deixa o cara de Infelizmente, lado. ele vai Falta ter maturidade que nesse cara também, aprender isso. Olha, pastor, me perdoe, mas só que não tô conseguindo, né? Eu tô Entendi. faltando um Sempre pouco em bom casa, verbalizar, é né? importante. Chama A o demanda pastor, tá muito grande. Que às vezes eles conversam entre eles, mas não chamam o pastor. Pô, pastor, né? Só me desculpe que não tá dando, não vou poder vir tantas vezes assim. Então, acho que falta às vezes não só falar entre o casal, mas chegar até o pastor e verbalizar esse problema, Às essa vezes dificuldade, né? desagrada Se a esposa em não casa. entender, e o pastor também não. Então ele fica no meio, fica na berlinda. Aí, lógico, aí ele vai Eu ter tô observando uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, eu não tô nem chamando aqui os destaques aqui, e vocês já estão falando deles. Por causa das perguntas dos ouvintes. Porque, na verdade, eu já imaginava, vai chover muita pergunta a respeito, porque é um problema muito problema geral, comum. Cid. É um uma problema coisa geral, né? que a igreja está precisando de ser tratada. Nós estamos muito preocupados com É um o pastor problema Carlos só mostrou humano, aqui. né? Só humano. Estamos preocupados muito com esse ativismo. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar fazendo, mas esquecendo, não se esqueça que a sua casa é a sua prioridade, sua Primeiro família. altar, é o primeiro altar. seu primeiro altar, né, pastor? Então, Isso aí. cuide da sua casa. É lógico, não também negligencie o reino de Deus, que é a obra também, fazer a obra, mas não se esqueça, entre o meu ministério e a minha família, primeiro é a minha família. Pois é, mas tem gente que não tá muito levando isso muito a sério não, viu? Aliás, se é correto sacrificar, a pergunta aqui da pastora Gessiana, se é correto sacrificar a família e tal, aqui diz o seguinte, ó, meu marido é líder dos jovens e vive enfurnado na igreja. Gente, eu já pensei até em me separar dele, sério. Ele já foi mandado embora do trabalho, sabe por quê? Porque no momento do trabalho, ele ficava fazendo os afazeres da igreja. Nós temos 2 filhas. Agora eu tenho que trabalhar, tô trabalhando e ele fica com elas em casa. Gente, eu tenho andado muito chateada. Minha querida pastora G, para essa moça apavorada, preocupada, enfurecida, chateada, decepcionada, o que falar para ela nesse caso? Ela achou que o cara tá sacrificando a família em função da obra. E de repente agora o cara fica em casa sem fazer nada, no trabalho, queria fazer o trabalho da igreja, agora como é que fica? Perdeu o emprego. São os extremos, como nós estávamos falando aqui, né? São os extremos, não houve equilíbrio para esse rapaz, no caso, né? A gente vê aí, de repente, um bom ministério para esse jovem, se ele é um jovem, um bom futuro, de repente ele já descobriu até um chamado ministerial para ele, para o serviço da casa do Senhor, do reino de Deus, mas o que faltou, está faltando para eles é não há uma concordância entre os dois, não há uma conversa, porque se tivesse havido uma concordância, de repente, nesse caso aí, não haveria uma discordância, ela estaria indo trabalhar feliz, sabendo que o marido tem um ministério, por mais que ele estivesse em casa, entendeu? Então isso aí incomoda, isso a gente já percebe. Dois filhos envolvidos, e o que ele precisa ver agora é que ele precisa cuidar da sua casa. Ele precisa cuidar da sua família, porque daí possivelmente a gente vai ter sérios problemas, como muito maiores do que agora ela está vivendo. Então o que precisa para esse jovem é ter o equilíbrio agora, fazer o caminho de volta, porque ele vai conseguir conciliar sim. Ele consegue a tarefa. A tarefa do primeiro campo missionário dele tem que ser cumprida. Exatamente, senão ele vai perder, do que adianta. Ele vai acabar perdendo. Já tá indo malzão nesse caminho, já tá indo muito mal. Já perdeu até um emprego. Já perdeu, não há uma coerência, não há uma coerência. A Bíblia diz que um abismo chama o outro, né, gente? Chama o outro, é verdade. Então, ele já perdeu o emprego, futuramente, se continuar, ele vai perder a família, e aí os que estavam com ele, dizendo que ele era um grande homem de Deus, vão ser os primeiros que vão dizer, poxa, que varão negligente, largou a mulher, deixou tudo, né? Exatamente. Infelizmente, os mesmos que aplaudiram a Jesus foram os mesmos que cuspiram em Jesus. Será que eles estão pegando aquele versículo, deixará o homem, a sua, né, que é aquele que aquele que não deixará a sua família e tal. Sim, por amor de mim. É isso. O problema daquele versículo ali é priorizar, é não você colocar
acima de Deus a sua família. E é diferente. Eu senti não a aqui obra, uma semelhança né? da atitude de algumas pessoas do depoimentos com como o relação pastor a Carlos isso. bem aqui. falou, gente, tem pessoas que aceitam Cristo hoje, precisam ainda aprender sobre a fé, Primeiro amor, conhecer de Deus. Ele já, Deus me chamou para pregar. E aí entra o conhecimento, Osés 4:6. O meu Isso aí. povo perece porque lhe falta o conhecimento. Isso aí. Não, eu quero agradar a Deus, mas agradar a Deus é cuidar da família. Hoje não mudaria a Bíblia, não mudaria, mas esse versículo ganha um outro sentido. Não, é texto sem contexto, né? Pretexto para heresia. Então, a pessoa pega o texto isolado da Bíblia e diz, não, ele disse isso quando ele não disse. Então, não se esqueça, existem princípios máximos na Ezequiel Bíblia, fala sobre isso, que né? é família, que é reino de Deus, que é o quê? Os frutos do Espírito, né? A pessoa ela quer buscar os dons espirituais e esquece os frutos. Não é verdade? Então, assim, que você priorize o que vai te salvar, querido, que é os frutos, que é a sua família, que vai te estruturar, vai te ajudar. Os seus filhos são seus amigos, a sua esposa tem que ser a sua aliada. Agora, não negligencie sua casa em prol da obra de Deus, porque Deus é em primeiro lugar, mas a obra dele fica em terceiro quando a tua família está em jogo. Agora, ponto dentro disso daí, a não ser quando há uma concordância, muitos estão nos ouvindo agora e que devem estar passando pela mesma situação, e eu já passei por isso. Então, assim, há momentos na nossa vida, aí não há uma concordância, é muito claro. Então, ele precisa fazer o caminho de volta, entendeu? E se negar a si mesmo e tomar a cruz, é uma outra conotação nesse sentido aí, ele precisa recomeçar e cuidar da sua casa. Quando há concordância, isso não há problema nenhum. De repente tem ouvinte que o cara está em casa, agora a esposa está trabalhando, mas ela concorda porque o marido tem um ministério, está servindo o reino, está ganhando, e eles vão crescer muito nisso daí, né? As pessoas que entendem disso que a gente está falando estão entendendo. Então tá, vamos colocar uma palavra, tá vagabundando, então não é isso. Quando há uma concordância no casal, então eu tenho um exemplo muito grande, eles foram nossos mentores por um bom tempo, pastor Marcos Gregório, né? E ele sempre, quando ele tem a oportunidade de dar esse testemunho, ele lembra algo fantástico, que lá atrás, quando ele começou há 20 anos atrás, o Ministério Apacentar, ele faz questão de frisar isso, ele dá honra à pastora Cristina, e ele diz quantas vezes ela trabalhando, ela pegava o salário dela lá das lojas americanas e investia no aluguel da loja que eles tinham lá atrás, anos atrás, e ele louva a Deus, e hoje eles são uma potência, né? Os louvores da Apacentar já foram tocados no mundo todo. Então, assim, uma mulher lá atrás foi sábia e entendeu o momento daquele casal e ofertou na vida daquele marido e entendeu aquele momento. Então, tem muitos que estão passando. É o que a Bíblia diz, né, pastora? A Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver acordo. Isso. Então, é acordo, é isso aí, é diálogo. Relacionamento é isso, é diálogo. Você chegar, olha meu amor, eu tenho essa chamada, vamos orar juntos, vamos buscar Deus juntos. Você crê na minha chamada, porque a família tem que acreditar também nessa chamada, né? Eu fico pensando que se o cara cumprir todos os requisitos de um pai de família, de um marido, acho que não teria problema algum. Não, o filho não fica indo pra casa de ninguém, não tá gastando com babá. Se ele consegue ser o pai, o provedor da família, acho que não deveria problema nenhum. É o cuidar da casa, né? O cuidar da família tem que ter a prioridade. Agora, é aquele caso que, querido, casamento é compromisso, é responsabilidade, não é verdade? Eu te amo, depois que você começa a negligenciar as prioridades, né, básica, comida, alimentação, carinho, moradia, só amor não sustenta um relacionamento. Quando eu digo amor, não é amor de palavra. O amor é prático também, né? É você cuidar da sua casa, a sua esposa vê em você um mantenedor, alguém que possa vir a contar. Agora, tem pessoa que casa e quer ficar em casa o tempo todo, sem fazer nada, e diz que quer fazer a obra do reino. Mas pastor, aí entra aquela coisa, mas Deus sabe todas as coisas. Sabe mesmo, ainda bem que ele sabe. Inclusive você não está fazendo o que deveria, né? Mas só falta o membro da igreja que se dedica tanto ao serviço saber também o que Deus sabe de todas as coisas. Pois é, meu caro pastor Nireves, aí você me chegou aqui num ponto que eu estava tentando encontrar qual ponto falar, mas já encontrou. O senhor acabou de me dar um ponto agora. Na minha igreja precisamos muito do nosso pastor, mas ele fica muito mais tempo no trabalho ou com a família. Você sabe, nós já chegamos até a desmarcar a Santa Ceia, porque ele liga em cima da hora dizendo que foi chamado para eu trabalhar. A gente está passando por problemas muito sérios, gente, porque a sua família não ajuda em nada no ministério dele, quer dizer, a igreja fica doente. Mas aí o que acontece, né? Falta de planejamento, né? Vamos entrar no outro aspecto aqui. A igreja está dizendo que sente falta do pastor porque o seu trabalho, né, exige toma muito mais dele, tempo da do que questão da igreja, no caso. Então vamos analisar. A igreja tem condições
de suprir todas as necessidades do Boa. pastor financeiramente. Mas quem muito pede do né? pastor não dizima. Aí, então, Nossa, nós não temos, então não reclama, porque ele precisa sustentar a família. Se uma igreja quer exclusividade, e eu entendo que é o ideal, ela precisa se planejar, se esforçar para que ela supra a necessidade do seu pastor. Com certeza, ele vai se dedicar muito mais, ela vai tê-lo muito mais, claro, dentro de um equilíbrio, mas já não vai ter mais esse problema de repente a empresa falar, vem aqui porque estourou um transformador, estou dando um exemplo, né? Dependendo da profissão dele. Então a igreja não pode reclamar, ela tem que ver o seguinte: podemos suprir o nosso pastor? Podemos, então vamos fazer uma proposta a ele. Não podemos, então fica quietinha, vai pro quarto de guerra. Exatamente, vai pro quarto de guerra. Vai orar é para a isso aí. igreja ter Eu vou condições. começar a mandar nota pra vocês. Né? Porque E naquele caso também é o seguinte, ela não consegue suprir, é um ponto. O segundo ponto. Agora, o que também esses membros, e será que não tem obreiros também lá? Porque Eu ia o pastor perguntar não sobre o plano B, eu ia perguntar o sobre o plano plano B, B, gente. planejamento. Por exemplo, Alguém eu trabalho possa fora, auxiliar. eu sou militar, cadê o auxiliar? às vezes acontece. Todo num sábado em casa eu recebo um e-mail, vem trabalhar no domingo de manhã. Mas eu tenho que ter uma estrutura de Isso. outros pastores, de outros obreiros, e falar assim, olha só, meu querido, amanhã eu não tô aí. E glória a Deus, e o poder desce pra glória do reino de Deus. Porque o pastor não é insubstituível, mas ele precisa também se planejar, Agora, se programar. se de repente é uma igreja nova, que de repente ele não dispõe de uma liderança ainda, de pessoas qualificadas para estarem lá, cabe a igreja já começar a se reunir e pensar nessa situação e estarem ajudando o pastor para ele estar diminuindo essa Auxiliando, carga, auxiliando para que ele se dedique ao tempo pastoral Integral, e isso. consiga, porque é muito fácil a gente dizer que requerer do pastor, mas cada um vai para sua casa, cada um vai para os seus familiares, cada um entra nos seus carros, E falando sai, mal do e o pastor pastor ainda. vai para onde? Mas o falando pastor, mal, mas o na pastor é um homem verdade, de Deus. o ser humano, nós, seres humanos, somos maus. A nossa origem, ela é ruim. Então a gente, se a pessoa fala muito alto, se a pessoa fala muito baixo, se ela é muito serena, se ela tem uma sanguínea, então qualquer Sempre tem uma coisa, queixa, se ele né? trabalha demais, se ele fica o dia todo na igreja, todos os dias, esse cara não faz nada. Como é que é isso? Se ele visita demais, ele visita demais. Pô, não fica Se em ele- casa, não? Exatamente. Se ele Na só, verdade, se ele... são membros da alfândega. Ficou o tempo todo procurando alguma coisa pra poder. Como é que é o negócio aí mesmo? Como é que é o negócio? Sempre tem um defeito. Da Ficam alfândega. buscando defeitos. Pastor buscando- trabalha demais. Não trabalha. Não trabalha. Visita demais. Esse Não pastor visita. evangeliza muito, né? Infelizmente, Exatamente. pela uma origem caída que o ser humano tem, eu falo sempre isso lá no seminário, que o ser humano é mau. Porque ele não vê o bom lado, ele vê sempre o lado ruim, né? Ele sempre é um questionador negativo. É lógico, é porque é uma característica da nossa queda. Mas que a igreja possa perceber isso, entender isso, que o pastor tem dificuldades, assim como a igreja também tem. Então, um tem que ajudar o outro, Exatamente. né? Temos que ser aliados, É o corpo, não, né? não É o corpo. adversários, né? Exatamente. Então, assim, o pastor precisa das ovelhas, mas as ovelhas precisam também do seu pastor. Pense em alguma coisa que possa estar ali auxiliando. Pastor, por que o senhor não faz assim? Por que o senhor não pensa assim? Né? Lógico, o fato de você também dar uma ideia não quer dizer que ele tem que comprar a sua ideia, mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, não é É verdade? porque às vezes a gente tem aquela ideia de que o pastor ele vai ser suprido, né? Claro, pela majestade do Senhor e soberania, ele supre os nossos pastores. Mas nós temos que entender que a gente precisa de Pagar recursos, conta, pagar isso, conta. lógico, Você não comer, chega lá no caixa do banco para pagar a conta e vai falar em línguas lá e a pessoa vai rodar no mistério. Deus lhe paga. Não, É meu verdade. pastor paga tudo com espiritualidade. Olha aí, hein? Eles Receba. aí o pastor não precisa, Cadê? a gente tá lá e bota lá, né, saindo, jantando. Meu pastor não precisa dessas coisas não. Entendeu? Ele tá em casa, tá servindo ao reino, mas você tá no cinema, você tá na praia, você tá de férias. O pastor, isso é só um detalhe, ele não precisa, mas ele é um ser humano. Olha, Ele aquela também coisa, não quer ser precisa. Deus ainda usa Bota foto no corvo, que hoje Facebook, virou os seres cara. humanos, né? É Não é? verdade. Só se expõe muito no Facebook. verdade. Aqui tem um ouvinte o seguinte, gente, eu Falaram passo tudo. por tudo isso que vocês falaram aí, ó. Eu tenho meu ministério e mesmo cumprindo as minhas obrigações como esposa, eu sou muito cobrada pelo meu esposo que é ímpio. Acho legal essa palavra, que é ímpio. Num domingo eu estava na escala para a classe e ele me chamou para ir à praia. Eu falei, tá bom, tudo bem, tá ok, a gente vai. Fiz o quê? Fui pro quarto de guerra.
Coisa Foi linda. orar para que Deus me ajudasse a não deixar de cumprir a minha escala na igreja. Vê que ela não falou com o marido, eu não vou porque eu tenho, não vou, não falou isso. Ela, tá bom, a gente vai. Ela foi orar, foi pro quarto de guerra, Se orou. Deus mandou chuva, ela já foi a favor dele. Não é verdade? Aí para que Deus não me deixasse para que não deixasse de cumprir a minha agenda na igreja e nem arrumar atrito em casa. Eu não queria arrumar atrito com meu esposo de jeito nenhum. Ele recebeu, sabe o que aconteceu? Ele recebeu uma ligação e foi trabalhar no domingo. Gente, Deus está no controle. Se Ele chamou você, Ele vai te ajudar a cumprir. Ela ainda ficou com crédito. Ficou com crédito, porque ela iria, estava disposta aí. Agora tem uma coisa. Não, e sem falar o seguinte, é aquele caso, gente. Meus irmãos, a mulher sábia. Não é? Se ela tem um esposo que não professa a mesma fé e ela precisa ganhar ele para Cristo, ela tem que incluí-lo, não excluí-lo do reino. Verdade. Então, meu amor, vamos fazer isso? Vamos, lógico. E vai orar, meu irmão, vai pro joelho. O problema é que o crente ele quer resolver muito mais com as suas armas humanas e esquecendo que tem armas poderosíssimas em Deus. Vai orar. Agora imagina se ela falasse, como a mãe da nossa ouvinte aqui do e-mail falou, que você está sendo usada pelo diabo para arrumar briga. Imagina se ela tivesse falado isso. Mas às vezes o diabo... Essa questão de colocar a culpa no diabo, porque é o seguinte, você está reclamando porque eu tô indo na igreja, eu tô orando por você, para que Deus mantenha nossa casa. Você tá sendo usada pelo diabo. Será que ela tá sendo usada pelo diabo? Às vezes não, né? Deus querendo dar uma travada, depende de ser usado pelo diabo, porque se não fosse ele, os crentes já tendo ele perturbando e querendo levar todo mundo pro inferno, os crentes não procuram andar 100% na presença de Deus, então assim, ele acaba não precisa nem fazer nada, então. favorável. Ele não precisa nem fazer nada, então, quer dizer... Cid, um outro detalhe também, quando nós somos assim, criticados, como essa mãe está sendo, independente de qualquer coisa, se o outro está com razão, se você está, enfim, você precisa também parar e avaliar, né? Se avaliar. Se a crítica que está vindo do outro lado se procede. Isso que é difícil. Você tem que ter você tem que também ter esse discernimento. O fato da reclamação em si já seria um chamado à atenção nesse caso? O fato, por exemplo, de se incomodar, você também só fica lá, já não é um ponto para a pessoa começar a pensar. Isso, a pensar. Ao invés de falar que está sendo usado pelo diabo, né? Isso aí. Porque você já vai se defendendo, tá usando. Não, você para defensiva. E analisa, defensiva, como o pastor falou, você analisa os fatos. Pô, será que ela tem razão? Porque é isso também. Eu acho que toda crítica ela é construtiva, mesmo sendo destrutiva, vamos dizer assim, porque depende da maneira que você recebe. Então você tem que receber aquela crítica e analisar. Não procede. Não procede, então eu vou retroceder. Tem isso também, eu acho que... Pode entrar num acordo. Eu acho que ela tem que a Bíblia diz que de uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Uma própria mãe que fala, você é usada pelo diabo, não se esqueça que essa filha mora com você em casa. Então, olha só, você vai dar legalidade ao mundo espiritual dentro da sua casa. Igreja, ela tá buscando tanto, tá buscando muito para si mesmo, mas não tá dando testemunho. Não adianta. Eu, em vez de estar na igreja sem testemunho, o que adianta? Então, querido, procure dar mais testemunho de crente, ser crente de verdade, do que estar sempre na igreja. Porque tem muitas pessoas que no trabalho não são crentes, mas são crentes na igreja. Então, dê mais testemunho, priorize mais a sua vida com Deus. Intimidade com Deus requer transformação também, de linguajar, de atitude. E uma coisa também que acontece é que às vezes a pessoa ela é norteada por outras opiniões também. Ela chega na igreja, compartilha. Lógico. Poxa, tá vendo uma reclamação? Olha, isso é o mal, tá se levantando contra você, são as setas, são os dardos inflamados. Você acha que o inimigo ia deixar barato isso? Tem gente que tudo é demônio também, nada é natural. Existe obras da carne. Aí aqui, ó, tá se levantando, tá conspirando que é já pra você não estar aqui, impedimento pra tua vida. Aí bombardeou, a pessoa já chega com esse linguajar em casa, ela já chega lá atacando e já vai atacando. Então, quer dizer... Nesse caso, o ataque é a melhor defesa. Não houve o discernimento, não. Isso aí, lógico. Nesse caso, não. Não, tô dizendo aí, eu tô ironizando mesmo. Tem uma passagem que se teu inimigo quiser andar contigo uma milha, vai com ele duas. Tem que chegar para a filha e falar assim, realmente você tem razão, eu estou indo muito para a igreja, vou diminuir a minha frequência na igreja e gostaria que eu diminuindo, se você me acompanharia, que eu não vou tanto. Uma nova estratégia. E me ajudando nas tarefas da casa, porque se a gente fizer junto, a gente acaba mais rápido. Agora, se essa filha não professa da mesma fé que a mãe, se ela está ouvindo a gente agora e
tentando buscar uma orientação, eu oriento a você, minha princesa, que você em casa busque através do diálogo, da conversa. Ah, mas eu tento. Não, busque o melhor momento para isso. Qual o melhor momento que a sua mãe está mais desarmada, está mais tranquila? Não chegue em qualquer momento que, de repente, assim que a mãe chegou da igreja, já fala, pronto, a mãe, Poxa, mãe, já vai estar, porque você está ferindo o princípio dela. Eu estou indo para a igreja. Então, qualquer pessoa na sua ordem natural vai se explodir naquele momento como ser humano. Você vê da igreja, você está falando da minha igreja. Então, filha, falar é não importante. fale Agora, quando falar, isso. como falar, de Como que jeito falar, falar, procura o tempo certo. Faça isso. como Natan, esperou o rei, né? Primeiro ele contou aquela história, depois, olha, Fez é uma o senhor. volta, rapaz. Não é verdade? É o senhor, rei. Natanzinho Aí era bobo não, rapaz. desarmou primeiro o rei. Então, querida, saiba como falar, porque primeiro ela é sua mãe, respeite também. Exatamente, né? é verdade. E o Natanzinho não era nada bobo, não. Ele só esperar o lógico. momento certo pra chegar, porque senão ia levar uma burdoada. Marcela Bastos tá chegando, porque ela vai falar de novo sobre. Pesquisa 93. Diga lá, Marcela. Você acha certo sacrificar o tempo em família para se dedicar à obra de Deus? 89% dos ouvintes por telefone disseram que não. 71% deles no site também disseram que não. Ô Cid, deixa eu rapidinho falar aqui sobre a palavra-chave Refrescão 93, porque essa palavra-chave aí de ano novo vai dar um ventilador portátil com um borrifador de água todos os dias. Que é isso? Uma piscina de 2.000 litros toda sexta-feira. Olha. E no final da promoção vai dar um ar-condicionado, pra ninguém ficar passando Uia. mal de calor aqui no Rio de Janeiro. Olha, Entendeu? 23. E aí sabe como é que é o Só negócio. refrigera minha alma. Refrigera a nossa alma que tá precisando, pastor. Pra você participar e ter a alma refrigerada. você Lembrando tem que a ficar conta de ligado luz na aumentou, programação. gente. Vai devagar, tá, gente? É, isso aí. Só não vai. Não vai direto, exagerar, não. sem lembrar Mas desse Deus detalhe. proverá. Vai, bobo. Você fica Diga lá, ligado na Marcelo. programação da 93, você vai encontrar a palavra-chave do dia, liga para 24610093 e fica aí torcendo para que você seja aí contemplado. E a primeira dica aí do primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Jó 9:7. Jó 9:7, lembrando que a versão é Almeida e corrigida e revisada. Pois é, Jó precisava de um refrigério naquela situação que ele estava lá, né? Agora, é possível, gente, ser atuante mesmo na obra de Deus e manter a família saudável e feliz? É o último destaque, que a gente já falou também, mas vamos dar um ponto nessa possibilidade de ser atuante na casa de Deus e manter a família saudável e feliz. Tem uma receita para isso, meu caro pastor Nirelli? É possível, sim. Eu acredito que Noé nos dá um grande exemplo disso. A Bíblia diz lá em Hebreus que apenas 8 pessoas se salvaram, ele, os 3 filhos, a mulher e as noras, o resto foi todo mundo para a água. E a sogra dele estava onde, pastor? Não tinha sogra, não. Acho que Deus já tinha feito essa missão de preparar e levar, né? Entendi. E também, outra pessoa também, Eucana, né? A Bíblia diz que ele sempre, né, entregava as oferendas e ofertas e sempre sacrificava pela sua esposa, a ponto de dizer, como que o marido vira e diz assim, não sou eu melhor do que 10 filhos? Para um homem chegar e falar isso para uma mulher, ele tem que estar com muita bagagem. Ou se arriscando muito, né? Ô, meu pai. Ou se arriscando muito, né? Cid, Mas é ele possível tinha bagagem, fazer ele tinha isso bagagem. que nós falamos aqui. Equilíbrio, moderação. É você separar um dia para cuidar da sua família. Olha, todas as segundas-feiras eu vou ficar com a minha casa. Crente também tem lazer. Crente tem que passear, de vez em quando ao shopping, mesmo para olhar a vitrine, né? Sair um pouco com a família, falar um pouco sobre família, sobre escola, sobre tudo, porque às vezes o crente sai da igreja, mas ele só fala da igreja. Então o filho ele quer saber, e aí, como é que tá lá na escola, como é que foi a escola, vamos sair um pouco, vamos, né? Então é possível, lógico que é, com equilíbrio, com maturidade, né? Quando for falar de Deus, priorize Deus, falar da família, priorize a sua casa. Agora, não se esqueça, você está vivendo papéis. Na igreja você é pastor, mas em casa você é esposo, você é esposa, você é filho, você é filha, né? Lá no seu trabalho você é um profissional, né? Então você não deixa de ser crente, mas seja um profissional. Aquele que se sente às vezes martirizado, uma culpa, um peso. Poxa, fica a minha esposa até um pouquinho mais tarde hoje na cama, isso não pode, é cruel. Tô assistindo um filme, 2 horas, estou perdendo tempo, eu poderia estar fazendo outra coisa. Querido, querida, não se sinta culpado por estar com a sua família no momento de lazer. Lógico, isso é especial, são momentos ímpares, são momentos únicos, entendeu? Isso é muito especial para agregar valores para dentro da sua casa. Como o pastor Roberto falou a respeito de Paulo, né? Ele dá uma orientação para Timóteo e fala: Timóteo, mantenha a mesma fé, a mesma dedicação que você viu na sua avó e na sua mãe
Lloyd e Eunice. Então esse é o padrão. Então assim, Timóteo, ele tinha uma referência da avó e da mãe que se dedicavam a Deus e automaticamente gerou no coração dele um grande líder que Paulo escolheu. Ele falou assim: não deixe que os idosos, que os anciões menosprezem a tua mocidade, porque você foi colocado sobre a tua vida em posição de mãos e sobre ti há uma unção aí que você pode fazer a obra e ainda fazer como você aprendeu na sua família. Então eu acho conjunto, né? É um conjunto, você ser atuante, ter a família saudável, é um conjunto, porque é aquilo que nós falamos aqui várias vezes. Quando você tem conhecimento, né, vem o discernimento, vem o fruto. Isso. Então tudo vai fluir naturalmente. Exatamente. Naturalmente você vai cuidar da família, vai fazer a obra e com prazer. Tudo flui exatamente. Quando há conhecimento, comprometimento, conversão, tudo vai fluindo. O grande problema aqui, nós colocamos isso aqui muito bem, para a glória de Deus, é realmente aquilo que falamos, ativismo, religiosidade. Isso já é... E é entender isso daí. Isso. Uns querem há uma deformidade, né? Querem obedecer, eu vou obedecer a Deus, mas não honra a Deus. Isso. Há uma diferença entre obediência e honra. Obedecer, eu posso obedecer até com imposição de chicote. Tudo é natural. Quando há uma conversão, eu vou fazer de tudo para agradar um conhecimento da palavra, uma conversão, tudo vai fluir de uma maneira bem natural, sem problema. Você sabe que uma coisa que as pessoas... É uma coisa antiga que o pessoal fala que copo cheio não cabe mais nada, né? Copo cheio não cabe mais nada. Eu acho que é muita gente que acaba passando desse limite, porque gente que já acha que já leu a Bíblia 300 vezes, já sabe de tudo. Então não precisa ninguém repreender. Exatamente. Não precisa ninguém dizer o que fazer. Não precisa me dizer o que eu fazer, porque eu já sei o que eu faço. É o copo cheio. É o copo cheio demais. E vaso que é cheio demais da conta, que não há nem um pouquinho de espaço, precisa voltar para a casa do oleiro. Isso. E a casa do oleiro fica no porão. E você tem que entrar de cabeça baixa, porque o teto é baixo. Isso, e você senta embaixo, porque o artista lá dentro da casa do oleiro é o oleiro, não é o cara. Não é o vaso. É preciso ser desconstruído para ser refeito de novo. Se você acha que você está em casa, acha que você está fazendo tudo para a obra de Deus, e a família tá reclamando demais da conta e você acha que é sem razão, reavalie. Se olhe um pouco no espelho, né? Se olhe um pouco no espelho e veja o que você está dando pro espelho. O espelho só reflete aquilo que você está dando. Ah, mas eu tô vendo meio turvo. Então limpa o espelho que você vai ver exatamente o que você é. Isso é muito especial. E não esquece, não. Dentro da casa do oleiro, você não é o artista. Você é só matéria-prima para se tornar alguma coisa que talvez valha a pena. Isso é muito especial. Mas se deixar quebrar. Porque geralmente o adulto, quando ele vai ouvir os de casa que são mais novos, a tendência é essa, não ouvi-los, né? Então, ou o filho, ou o sobrinho mais novo, sabe de nada. É a pessoa que só não chama de inocente, sabe, né? Não sabe de nada, inocente. Só não chama disso. E a tendência é essa, se colocar, como você disse, reconhecer. É preciso saber. É preciso reconhecer que, poxa, eu sei tudo. Poxa, se eu sei tudo, eu também tenho que saber que eu não sei nada ainda. É verdade. É preciso aprender. Agora, vocês já ficaram frustrados por causa de uma revelação que não se cumpriu? Explico. Uma irmã da minha igreja recebeu várias profecias e revelações de que ela iria engravidar. Gente, só que ela faleceu. E a profecia não se cumpriu, não. Forte. Eu sempre ouço pregadores afirmarem que quando uma pessoa tem promessa, ela não morre. Não, isso é música, gente. Será que essas revelações e profecias não eram da parte de Deus? O que poderia fazer com que Deus voltasse atrás em sua promessa? Como julgar se uma profecia é de fato da parte de Deus? Como lidar com a frustração de uma profecia que não aconteceu? Calma, essa é pra amanhã, não é pra hoje não. Calma, pastor Mireve, eu ia responder. Essa é pra amanhã. Deuteronômio 18. O que tá dito lá, pastor? Tá escrito que se Deus falou e assim como Deus falou acontecer, essa profecia, o profeta foi usado por Deus. Mas se não acontecer, o tal profeta falou da soberba do coração dele e ele é digno de morte. Já vieram me entregar um mistério desse. Falei, antes do irmão me entregar, que ele veio cheio de fuzuê, eu falei assim, deixa eu ler isso aqui pro irmão. Ele falou, tá vendo? O senhor não crê, então não vou entregar mais nada não. Eu falei, glória a Deus. E já começamos o debate de amanhã. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Esse assunto será discutido aqui com pessoas tão especiais quanto as que aqui hoje estão. Pastor Carlos Gilmar, obrigado pela sua presença. Deus abençoe, queridão. Prazer muito grande estar aqui sempre, né? Quero mandar um abraço para minha igreja Batista Memorial de Irajá, os pastores, amigos, minha esposa linda, um beijão, meus filhos, minha mãe, tias, enfim, para todos. Estamos apresentando Amo Você.
Pastora Gessiana Donato, obrigado pela sua presença, benção, seja sempre bem-vinda. Coisa linda, obrigada aos ouvintes, obrigado aos queridos debatedores, são lindos, especiais demais. Obrigada, Cid. Eu gostaria aqui, antes de mandar um beijão, meu maridão mandou aqui uma palavra, 1 Timóteo 5:8, você que está ouvindo em casa, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e o pior, é um descrente. Toma. Então fica ligado aí, meu irmão, fica ligadinho. Recebe aí. E eu mando um beijinho, né, lá pra nossa igreja, Comunidade Reina. Algumas pessoas ainda não sabem, a gente está no endereço novo, Rua Gustavo Augusto de Resende, em frente ao estacionamento do Extra, lá na Ilha do Governador. Então, muito especial, a partir de domingo agora nós estaremos fazendo 12 dias proféticos, um dia para cada mês do ano de 2016, profetizando sobre a tua vida. Esteja lá com a gente, vai ser muito especial. Eu gostaria de mandar um beijão pra Sandra, uma princesa que trabalhou comigo há muitos anos atrás, mandou um zap agora, fiquei muito impactada, emocionada, ela tá me ouvindo, a Sandrinha. Trabalhamos juntas na Pioneiras Evangélicas, olha isso. Lá no tempo Marquinhos Gomes cantava com a ex. Podia trabalhar criança lá, pastor? Era criança. Podia trabalhar criança lá? Era menor aprendiz, não existia não, na minha época existia. E era mesmo, adolescente, trabalhava com essa princesa. Sandra, um beijo no teu coração pro maridão, pros filhos, Deus abençoe muitíssimo. Amém. A família do pastor Antes da Igreja Semente do Amanhã, pastor Antes, a sua esposa, a sua família, um beijo no coração de vocês aí, os filhos em casa, Ariel e Adriele, ó, Deus abençoe muitíssimo. Meu caro pastor Nireves, obrigado pela sua presença, Deus abençoe, queridão. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui no debate com pessoas tão especiais. Eu deixo um beijo para minha esposa, a missionária Daniele Fávila, para Hanna e para Radassa, e para todos os irmãos da ADCM, que é a Assembleia de Deus Caminho de Milagres, onde o cego viu, o mudo falar pro surdo, que ouviu que o paralítico correu para avisar que o morto ressuscitou. Deus abençoe a todos. Não consigo nem repetir isso, varão. Se pergunta, ele repete. Pastor Roberto Medeiros, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Meu Deus, hoje foi um dia muito especial, mais Amém. Uma vez estar aqui entre tantas pessoas tão maravilhosas. Quero mandar um beijo especial hoje para minha filha, que vai fazer aniversário no dia 11 aninhos também. Para minha esposa no dia 15, olha que janeiro. 15 anos, não, a minha esposa vai fazer um pouquinho mais, né? 18, né? Pra minha esposa que vai fazer aniversário dia Prepara 15. O presente, pastor. Varão, surpresa, janeiro hein? Pra mim é tremendo, meu irmão, né? É só IPVA, pra minha família IPTU. toda, pra minha mãe, pros meus irmãos, pro pastor Moisés, pra minha igreja, Assembleia de Deus Vigário Geral, mais conhecida como a igreja da Rua Jamaica, pros meus alunos lá dos seminários e dos cursos aí, que Deus lhes abençoe, e todos que mandaram um grande abraço pra mim lá pelas internets ali, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Pastor Roberto, por favor, nos leve a Deus e oração. A gente encerra assim a programação de hoje. O nosso debate 93 já está por aqui. Ela, Rosane Félix, a gigantesca, 2 metros de altura, de puro talento, 1,5 metro de pura competência. Pastor, por favor, nos leve a Deus e oração. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, queremos, ó Deus, te apresentar todas as famílias desta terra. Famílias desta, Senhor, que saiu num projeto que o Senhor elaborou. Por isso, Deus, que nós venhamos ter sabedoria, equilíbrio, discernimento, que possamos cuidar da nossa casa. Porque sabemos, ó Pai, que se a nossa família estar bem, a tua igreja estará bem, porque a igreja é constituída por famílias. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria para cuidar dos nossos. Por isso, Senhor, eu te entrego cada família nas tuas mãos, essa rádio nas tuas mãos, que tem sido um instrumento de bênção para cada família que está nos ouvindo aqui agora. Por isso, Senhor, que a tua bênção, que o teu Espírito Santo vai de encontro a cada lar aqui agora, para que o teu nome seja glorificado, venha restaurar, reestruturar, para a glória e honra do teu nome. É isso que nós te pedimos, crendo na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.